caiu a casa do Alexandre de Moraes e dessa vez, definitivamente, não há como, depois das revelações de Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 gigabytes de conversas de assessores de Alexandre de Moraes, de juízes auxiliares, fica claro quão criminoso é este ditador de toga. Acabou de vazar 6 gigas de informação de conversas entre o Xandão e os seus assessores. E essas conversas vão levar Xandão à cadeia. Duvida? Se liga só na declaração aqui do deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, caiu a casa do Alexandre de Moraes e dessa vez, definitivamente, não há como, depois das revelações de Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 gigabytes de conversas de assessores de Alexandre de Moraes, de juízes auxiliares, buscando investigar ilegalmente por iniciativa e pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, opositores a Lula, fica claro quão criminoso é este ditador de toga. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, nós temos aqui a comissão de inquérito do abuso de autoridade, que agora tem mais do que nunca, e já teve muitos motivos, um motivo para ser instalado e o trabalho iniciar. É absurdo nós vermos as conversas que já se imaginava acontecia. Eu mesmo, algumas vezes aqui nessa tribuna, já simulei uma conversa entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, delegados da Polícia Federal, capangas, esses deputados da Polícia Federal, a começar por Fábio Alvarez-Chior, capanga do ministro Alexandre de Moraes, que faz as suas vontades, faz o que ele quer, mancha a imagem da Polícia Federal e da instituição. E agora nós vemos que também juízes, assessores, por iniciativa do próprio Alexandre de Moraes, que mandava mensagem à noite, deputado Daniel José, depois das 11 horas, porque não tinha plenário, períodos de dias que não estava trabalhando, dizem os assessores. Agora ele está com tempo de procurar na internet mensagens que desagradam a ele e mandou bloquear com base em postagens em rede social que ele mesmo enviou por WhatsApp para assessores. Mandou bloquear as contas bancárias do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, mandou recolher os passaportes dos dois. Aliás, presidente, estive essa semana com o Felipe Martins, que foi solto depois de 6 meses preso. E essa história ainda trarei à tribuna com muitos mais detalhes. 6 meses preso por supostamente ter chance de fuga, por ter ido com Bolsonaro aos Estados Unidos e nunca havia embarcado naquele avião presidencial. Sabe o que vai ser revelado? Aliás, já está sendo, mas com muito mais detalhes em breve. Que a própria, pessoas da própria Polícia Federal em conluio com agentes internacionais nos aeroportos, na entrada nos Estados Unidos, forjaram a entrada de Felipe Martins. Fizeram fraude. Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus crimes, sem dúvida nenhuma. Ele sim, um ditador criminoso, que pagará por cada um dos seus crimes, que fez cruéis contra a oposição nesse país. Vergonhoso o que está sendo revelado pelo jornalista Glenn Greenwald, e quero ver quem vai criticar depois de tudo que elogiaram da Vaza Jato anterior. Pessoal, o que saiu agora é, assim, absolutamente, deixa eu deixar aqui, absolutamente absurdo. Reveladas várias mensagens de WhatsApp entre assessores de Alexandre de Moraes, demonstrando aquilo tudo que nós já sabíamos na prática, ou melhor, na teoria, agora na prática. Pedidos do próprio ministro para investigá-lo, a investigar a oposição. Quero ver o que o Senado da República vai fazer. Nós aqui na Câmara temos a CPI do abuso de autoridade, já protocolada e que espera instalação. E espero que agora o Senado tome finalmente a atitude de abrir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a começar por esse que é criminoso, Alexandre de Moraes, cometendo crimes contra a nação, contra a democracia, enviesando um processo eleitoral completamente,
Lula é presidente sem dúvida nenhuma, ilegítimo depois de tudo que aconteceu, de todas as perseguições que fizeram, de toda a censura, de tudo que fizeram para tentar e conseguir diminuir a candidatura rival de Jair Bolsonaro. É um absurdo e nós vamos para cima, vamos até o fim. Conte comigo, importantíssimo que a gente não pare, não retroceda até que Alexandre de Moraes caia e pague por cada um dos seus crimes. E olha só o que isso vai repercutir no Senado. Agora é com vocês do Senado, não sejam inúteis. Tá na sua mão dessa vez. Se liga só, gente, já compartilha, já desce o dedo no like, que essa informação precisa chegar para mais patriotas. Vamos que vamos, pra cima deles. Você apoia Bolsonaro, você apoia a direita, apoia Nicolas, apoia Marcel Van Hatten. Chega junto aí com a gente, se inscreve aqui que este é o canal da direita no Brasil. Chega junto, vamos pra cima. Do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também ditador Alexandre de Moraes, esteve preso por 6 meses sem nenhuma fundamentação aqui no Paraná. Felipe Martins, que teria, segundo a Polícia Federal, saído do país junto com Jair Bolsonaro no final do ano passado, dia 30 de dezembro. Por esse motivo, poderia vir a fugir do país, pois passou a ser investigado nesses inquéritos absurdos de perseguição política do Supremo Tribunal Federal. Foi colocado na cadeia sem que a Polícia Federal tivesse uma prova cabal de que ele de fato tinha saído do país. Várias vezes ele comprovou, a sua defesa na verdade comprovou que não foi o caso, seja por meio da apresentação de passagens aéreas de voos internos no Brasil realizados naquela mesma época em que supostamente ele teria estado nos Estados Unidos, seja por meio das redes de telefonia celular. E mesmo assim, mesmo a Procuradoria-Geral da República no primeiro momento reconhecendo essas provas e pedindo a sua soltura, Alexandre de Moraes não o soltou no primeiro momento, pediu novas diligências, depois a Procuradoria reviu a sua posição e agora, 6 meses depois, ele está solto e comprovadamente não saiu do país. Assim, é um absurdo total. Antes de entrar no mérito dessa questão, que aliás eu vou pincelar muito rapidamente depois, porque tem muitas coisas que não vão caber nessa live rápida, aliás tem muitas coisas que ainda vão aparecer, muitas coisas mesmo. Eu queria só dizer para todos que estão me acompanhando, que conhecem o Felipe, que ficaram aflitos com essa situação, imagina uma pessoa presa durante 6 meses, que eu tive a alegria de estar com ele durante a noite de ontem e perceber que ele estava absolutamente sereno, tranquilo, apesar de toda a circunstância. Bem, muito bem. Então, isso eu queria dizer em primeiro lugar para todos que estão acompanhando, que são muitos os presos políticos hoje no Brasil, muitos os perseguidos, cada um reage de uma forma diferente. Muita gente sofrendo, angustiada, tanto quem está sofrendo restrições de liberdades, como aqueles que são familiares e amigos, né? Mas no caso do Felipe, felizmente, e apesar de tudo que aconteceu durante esse período na cadeia, inclusive, coisas que certamente ele vai relatar quando tiver mais tempo para isso, mas também absurdos que aconteceram de perseguição de petistas, de pessoas que supostamente deveriam agir como funcionários públicos, tratando todos com isonomia, perseguições da própria Polícia Federal, de alguns policiais federais, enfim, coisas que ainda vêm. Apesar de tudo isso, manteve a serenidade, a tranquilidade e a retidão. Então eu quero aqui tranquilizar a todos e também parabenizar ele. É uma pessoa que eu conheço, no mínimo, a gente estava relembrando ontem, desde 2012, né, na época em que nem se imaginava o tamanho que a direita teria no Brasil. Ele participou de um evento nosso no Rio Grande do Sul que eu organizei lá, chamado Language of Liberty, naquele ano. E foi muito, muito marcante lembrar disso, porque realmente era uma época em que não se falava quase em conservadorismo e liberalismo, eram poucos os que se dispunham a discutir, estudar o tema, e ele era um desses
lá atrás. Então, dito isso, quero também elogiar a postura da família dele, a Nelise, uma batalhadora, a Anne, que também estava ontem junto e acompanhou desde o início, uma querida e ao mesmo tempo muito convicta e indignada com tudo, como não poderia ser diferente. Mas foi muito bom estar com ela e também com alguns amigos ali e ouvir mais sobre o que aconteceu e sobre o que vai precisar também acontecer daqui para frente para responsabilizar os irresponsáveis. Porque, para começar, a Polícia Federal fez um trabalho absolutamente reprovável e irresponsável. Eu nem vou avançar na minha adjetivação aqui, porque foi além de lamentável, de irresponsável, inconsequente, em virtude de todas as evidências que já estão públicas, muitas, e outras que certamente ainda virão. Não só a Polícia Federal, ou os policiais federais que servem como capangas do ditador Alexandre de Moraes, a começar pelo delegado Fábio Alvarez Chor, que é assim, hors concurso no que ele está fazendo como testa de ferro do Alexandre de Moraes. Uma vergonha realmente a postura desse delegado federal, que não honra a posição que ocupa, mas mais eu vou falar na Câmara dos Deputados. Isso tudo que aconteceu e que as coisas que já estão públicas são claras. Por exemplo, uma matéria, inclusive, no Wall Street Journal, da Mary O'Grady, demonstra que houve fraude no registro de entrada dele nos Estados Unidos, que não aconteceu essa entrada. Houve fraude lá nos Estados Unidos, alguma coisa aconteceu que vai precisar ser esclarecido. Tanto na utilização, inclusive, de informações pessoais dele, sem que ele tivesse dado nenhuma anuência para isso, simulando uma entrada nos Estados Unidos. Então tem muita coisa aí que vai aparecer ainda, e o que importa nesse momento é que, por outro lado, o rei está absolutamente nu, o ditador, e cada vez vai cair mais no descrédito, inclusive dos seus pares. Porque este caso, Felipe Martins, é o mais emblemático. Aliás, tantos são emblemáticos, tem tanta coisa errada acontecendo de todos os lados, é simplesmente absurdo. Agora, esse caso é emblemático porque envolve, inclusive, autoridades internacionais. É algo que vai precisar ser investigado até o final e nós vamos trabalhar em cima disso. Aliás, a CPI do abuso de autoridade já está protocolada na Câmara, a gente vai continuar cobrando que ela seja instalada, ela é a terceira na fila, mas pode funcionar até 5 ao mesmo tempo. Eu sei que estamos em período de campanha eleitoral, mas não tem nada mais importante para a Câmara resolver nesse momento do que isso. Eu, obviamente, também estou tratando da questão das enchentes lá no meu estado, do Rio Grande do Sul, e da calamidade, das consequências disso, mas é preciso conciliar os papéis que nós temos na Câmara de legislar, de tratar dos assuntos dos nossos estados e municípios e a questão dos abusos de autoridade, que é mais do que urgente para que não aconteça mais o que aconteceu com o Felipe. Um preso político que ficou 6 meses preso sem uma única fundamentação séria, sem prova, repito, por irresponsabilidade, para dizer o mínimo, aliás, tem muito mais do que isso, que ainda vai ser dito, de policiais federais que, em conluio aí com todo um sistema acusatório e de investigação e de execução penal concentrado nas mãos de uma única pessoa, e que precisa ser desmontado com absoluta urgência. Então eu vou daqui para Brasília, eu estou em Curitiba, como eu disse para vocês, e nós vamos continuar esse trabalho aqui, aproveitando todos aqueles meios que nós temos à disposição na Câmara e também a própria divulgação de fatos que sem dúvida virão ainda pela frente da imprensa. E interessante perceber que há aqueles na imprensa que querem investigação do que aconteceu, querem a verdade, e lamentavelmente há aqueles que estão colaborando com tudo isso. Isso também vai ficar absolutamente claro, aliás, muitas coisas já estão claras, Há uma colaboração infeliz, lamentável, inclusive criminosa, de certas figuras do meio midiático e jornalístico brasileiro que permitiram que nós chegássemos a essa infeliz e completamente
lamentável situação. Então, mais uma vez aqui, pessoal, eu continuo trabalhando firme, às vezes da forma como posso, com tantos assuntos acontecendo ao mesmo tempo, mas não vamos deixar de buscar justiça no Brasil. E Felipe Martins, ele, repito para quem entrou mais tarde, ele está bem, ele, apesar das circunstâncias, demonstra justamente o aproveitamento daquelas pessoas que mesmo nas piores fases da vida conseguem extrair aprendizados, coisas boas, e certamente vai ser ainda ele muito útil para desvendar todo esse período sombrio que nós estamos hoje vivendo no Brasil e que certamente vamos superar, e eu não tenho a menor dúvida disso. Contem comigo, a gente vai continuar trabalhando em cima deste caso, com ainda mais afinco agora, e de todos os demais casos que demonstram que não vivemos mais numa democracia com Estado de Direito, nós vivemos num estado de exceção com uma pessoa que se coloca acima dos demais, inclusive acima dos seus pares, do Supremo Tribunal Federal, e a gente vive se perguntando, onde estão os outros ministros do Supremo? Não tem nenhum para falar sobre os abusos do Alexandre de Moraes? E onde estão os senadores da República, fora aqueles que a gente conhece, que estão se manifestando, mas deveria ter no mínimo a maioria contra o que está acontecendo, porque quem controla o Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Vamos continuar cobrando todos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e certamente essa pedra vai furar e vai furar logo logo. Oi pessoal, um abraço a todos, e já vou indo pro voo, porque já chamaram aqui para o embarque, em seguida pego o avião e estarei em Brasília trabalhando por todos nós lá na Câmara dos Deputados. Abraço.